O mês de maio chegou à cidade trazendo consigo aquele ar especial que só aparece quando o verão está prestes a começar. Os prédios antigos do bairro, com suas paredes de concreto desgastadas pelo tempo, pareciam finalmente respirar aliviados depois do longo inverno. No pátio de um daqueles edifícios de 5 andares, na rua da fábrica, brotava uma grama jovem e frágil, lutando para furar o asfalto rachado que a cobria há anos. Lídia acordou cedo. Durante a noite sonhara novamente com o pai. Os dois se apresentavam juntos no palco do clube da cidade. Ele com a guitarra entre as mãos, ela com a voz que o pai sempre chamava de diferente. As luzes dos refletores, o som das cordas sendo dedilhadas, os aplausos. Tudo tão real que ao abrir os olhos, levou alguns segundos para perceber que não estava mais no palco, mas sim deitada em sua cama estreita, no quartinho apertado. O relógio marcava 7 da manhã de um domingo. Na sala a televisão murmurava baixinho. Artem já estava acordado, assistindo a desenhos. A mãe e o padrasto provavelmente ainda dormiam. Com cuidado, Lídia levantou-se, arrumou a cama e dirigiu-se até o armário. Entre os livros didáticos e cadernos escolares, escondido atrás de uma pilha de revistas Juventude amarelecidas pelo tempo, estava um envelope com recortes de jornal sobre um conservatório de música. 2 semanas antes, a avó lhe trouxera um folheto com as regras de admissão, e desde então Lídia vinha pensando em como anunciar à mãe sua decisão. Hoje, um domingo tranquilo, parecia o dia ideal para essa conversa séria. Ela retirou o envelope com delicadeza, colocou-o em cima da mesa, onde não passaria despercebido, e seguiu para a cozinha. O pequeno espaço de 6 metros quadrados era o verdadeiro coração do apartamento. Ali ainda pairava o cheiro da sopa do dia anterior misturado ao aroma dos pães quentinhos que o padrasto costumava comprar nas manhãs de folga, em uma barraca perto da portaria da fábrica. Artem, absorto nos desenhos, apenas acenou com a cabeça quando a irmã entrou. "Quer chá?" perguntou, sem tirar os olhos da tela. Lídia passou a mão pelos cabelos despenteados do irmão e respondeu: "Quero sim." O menino confirmou com um murmúrio distraído. Ela pôs a chaleira no fogão, pegou 3 xícaras na prateleira e abriu a janelinha da cozinha. Do pátio vizinho, vinham fragmentos de uma música que alguém tentava ajustar no toca-fitas. Era um trecho da banda Eu Quero Estar Com Você, e Estarei Com Você, cantava a voz rouca. Aquelas palavras por algum motivo faziam nascer dentro dela uma mistura estranha de saudade e esperança. A porta do quarto dos pais rangeu, e Valentina Petrovna apareceu na entrada da cozinha. Baixinha, com o rosto marcado pelo cansaço e olheiras profundas. Mesmo sendo domingo, os anos trabalhando como caixa de supermercado haviam deixado suas marcas. "Bom dia, mãe", cumprimentou Lídia, servindo-lhe uma xícara de chá. "Dia bom não existe", respondeu a mulher automaticamente, mas esboçou um sorriso breve para a filha. "O Gennady ainda está dormindo?" "Acho que sim, não ouvi barulho nenhum." Valentina olhou para a mesa e parecia prestes a dizer algo, mas naquele momento a chaleira começou a apitar, enchendo a cozinha com seu chiado agudo. Lídia a retirou do fogo, sentindo o coração acelerar. Era agora ou nunca. "Mãe, preciso conversar com você", disse, sentando-se à frente da mãe, os dedos apertando a xícara quente. "Decidi prestar vestibular para o Conservatório de Música, na capital do estado." Valentina Petrovna congelou, a xícara suspensa perto dos lábios, como se tivesse esbarrado em um obstáculo invisível. Seu rosto, que há pouco parecia apenas cansado, de repente envelheceu vários anos. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz trêmula. "E não pensou em nos consultar antes?" "Estou falando com você agora", respondeu Lídia, forçando a voz a soar calma. "Tenho boas chances de passar." A avó disse que... "A sua avó", interrompeu a mãe, batendo a xícara na mesa com força. "Ela vive nas nuvens, igual ao seu pai." "E no que isso deu?" "Você sabe muito bem." O ar entre elas ficou denso, carregado daquele silêncio tenso que precede uma tempestade. Artem parou de mastigar o biscoito e olhou para as duas com preocupação. "Papai era talentoso", murmurou Lídia. "E eu me pareço com ele." "Exatamente", explodiu Valentina. "Ele era talentoso, mas o que nos deixou? Um cômodo em uma república e dívidas por causa dos equipamentos musicais. Se não fosse o Gennady, ainda estaríamos amontoados naquele buraco." Na porta da cozinha apareceu o padrasto, ainda sonolento, com o cabelo desalinhado e a camisa puída. Homem de estatura média, rosto bonachão e barriga levemente saliente, vestia uma camiseta desgastada e uma bermuda xadrez de dormir. "Que barulho é esse tão cedo?" resmungou bocejando. "Hoje é dia de folga, gente. Sua enteada resolveu nos presentear com uma notícia", explicou Valentina, levantando-se da cadeira com irritação.
Ela quer largar a escola e entrar para um conservatório. Não é largar, é terminar e prestar vestibular, corrigiu Lídia. Estou no último ano. Gennady coçou a nuca, claramente sem entender o motivo de tanta discussão. E daí? Deixa a menina tentar. Ela tem uma voz bonita. Ele abriu a geladeira e pegou um pacote de leite. O filho do meu companheiro de trabalho, o Petrovic, arrumou um jeito de colocar a filha no curso de medicina, retrucou Valentina, a voz cortante. Você não está entendendo? Isso aqui é só ilusão. Ela precisa de uma profissão decente, que dê sustento. No técnico de economia, o curso é mais barato e a formação é segura. Eu não quero ser economista, respondeu Lídia, sentindo um nó se formar na garganta. Isso é a minha vida, e eu quero viver de música. Sua vida? Repetiu a mãe com um riso amargo. E quem vai pagar por essa sua vida? 8.000 rublos por ano. Você faz ideia do que isso representa? Quase 8 vezes o meu salário. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Artem olhava para as duas assustado, como se não soubesse para onde dirigir o olhar. Vou trabalhar, insistiu Lídia, teimosa. Consigo um emprego, um bico. Faxineira? Lavadora de pratos, ironizou Valentina, levantando as mãos em desespero. Acorda, menina. Vai acabar como seu pai, cheia de talento, mas sem um tostão no bolso, sem estabilidade. Gennady tossiu, tentando aliviar a tensão. Talvez não precise ter pressa. Termina a escola, trabalha 1 ou 2 anos, junta um dinheiro. E desisto do meu sonho, como você, mãe, soltou Lídia, arrependendo-se imediatamente das palavras. O rosto de Valentina endureceu. Ela virou-se para a janela, os ombros tensos como se esperasse um golpe. Só não quero que você repita os mesmos erros, murmurou, quase inaudível. Acha que eu não sonhava? Acha que gosto de passar o dia sentada numa caixa registradora, ouvindo clientes reclamar dos preços? Nesse momento, Gennady, na tentativa de amenizar a situação, entrou no quarto e pegou a guitarra pendurada na parede, uma cremona velha, que o pai de Lídia havia decorado à mão com incrustações de madreperola. Que tal, Lidoka, você tocar alguma coisa para a gente? Sugeriu, passando os dedos desajeitadamente pelas cordas, tentando formar um acorde. O som metálico e agudo de uma corda arrebentando interrompeu sua frase. A corda grave estalou, atingindo sua mão. Ai! Exclamou ele surpreso, olhando para o instrumento. Não foi de propósito. Foi a gota d'água. Lídia levantou-se de repente, os olhos cheios de lágrimas quentes. Me dá isso. Arrancou a guitarra das mãos do padrasto. É tudo que me restou dele. A única coisa que tenho do meu pai. Lida, ele não fez por mal, tentou intervir a mãe. Ninguém aqui se importa com o que eu sinto, gritou Lídia, a voz embargada. Vocês não entendem o que a música significa para mim. Não é só um passatempo. É quem eu sou. Correu para o seu quarto, puxou debaixo da cama uma bolsa de viagem antiga e começou a jogar dentro dela suas roupas, cadernos de partituras, tudo o que conseguia alcançar. Valentina apareceu na porta, a voz trêmula. O que você está fazendo? Vou para a casa da avó. Lídia fechou a bolsa com um clique seco. Lá pelo menos me entendem. Aproximou-se da escrivaninha e pegou a foto de família emoldurada. Os 3 no banco do parque municipal, ela ainda pequena entre os pais. O pai segurando aquela mesma guitarra agora com a corda arrebentada. Guardou a imagem no bolso interno da jaqueta. Lida, não faça besteira. A voz da mãe ganhava um tom suplicante, quase infantil. Não era besteira, mãe. Era uma escolha. Passou pela mãe imóvel, pelo padrasto atordoado, que ainda esfregava o risco vermelho no antebraço deixado pela corda estourada por Artem, cujos olhos arregalados brilhavam de medo. Lit, você volta? O irmão sussurrou, a voz trêmula. Ela parou por um segundo. Inclinou-se e beijou-lhe a cabeça, os cabelos macios como penugem. Claro, pequenino. Sempre serei sua irmã. A porta bateu atrás dela com um estrondo que ecoou pela escadaria. Cada degrau pesava como chumbo em seus templos. Lá embaixo no pátio o rádio ainda tocava, mas agora era outra música. O que foi não se conserta. O que passou não volta. Nina Fyodorovna abriu a porta antes mesmo que Lídia batesse, como se a esperasse. O cheiro de torta de maçã e lilazes frescos, flores em um vaso de cristal sobre a mesa, envolveu-a ao entrar. Sabia que você viria, disse a avó, abraçando-a com força. Sua mãe te contou? Lídia apenas assentiu, a garganta apertada. Brigaram? Outro aceno. A avó suspirou, tirou-lhe a bolsa das mãos e guiou-a até a cozinha, onde 2 xícaras e uma chaleira envelopada em um cobertor de tricô aguardavam sobre a toalha xadrez. Ela tem medo por você, Lidoka, explicou Nina Fyodorovna, servindo o chá com mãos que tremiam levemente.
Depois do seu pai, sua mãe se fechou para tudo que tivesse a ver com música. Para ela, é símbolo de perda. Para mim, fez uma pausa tocando a guitarra de Lídia, a corda arrebentada. É o que sobrou dele. Sua música, sua voz dentro de você. A avó sorriu daquele jeito especial, que dizia mais que 1000 palavras. Tenho uma coisa para você. Levantou-se e foi até o armário antigo de mogno. Guardo isso há anos, mas nunca achei o momento certo. Do fundo da gaveta tirou uma pasta de couro gasto, cheia de partituras amareladas. São composições do seu pai. Ele me deixou pouco antes de... A voz falhou. Há uma música aqui que ele escreveu para você. Queria dar no seu aniversário de 15 anos. Lídia abriu a pasta com dedos trêmulos. Reconheceu a letra inclinada do pai, os acordes rabiscados às pressas, as palavras. Para minha Lidoca, cujas asas são mais fortes que as minhas. As lágrimas escorreram sem controle. Sabe, murmurou a avó, sentando-se ao seu lado. Seu pai nunca duvidou do caminho que escolheu. Mesmo quando era difícil, mesmo quando diziam que ele desperdiçava a vida, permaneceu fiel a si mesmo até o fim. Eu serei assim também. Lídia pressionou a pasta contra o peito, como se pudesse abraçar através dela o passado que nunca conheceu. Lá fora, o crepúsculo espessava o ar. Em algum apartamento do bairro Operário, Valentina Petrovna sentava-se na cama da filha, apertando contra o peito um caderno escolar cheio de letras de músicas. Chorava em silêncio, enquanto na sala Gennady tentava, sem jeito, consertar a guitarra. As novas cordas embaraçavam-se em seus dedos. Deixa, Gena, ela disse, exausta. Amanhã leva numa oficina. Mas é caro. Não importa. Eu pago. Valentina foi até a janela. Algum lugar na direção do Centro Velho, na rua onde morava a sogra, estava sua filha, teimosa como o pai, com o mesmo fogo nos olhos e a mesma sede de sonhos. Será que sou tão dura quanto minha mãe? Pensou, lembrando-se de como, 20 anos antes, também ela fugira de casa com um guitarrista de uma banda local, jurando nunca voltar. Naquela época também acreditava em milagres. A primeira lágrima caiu sem aviso. Depois, outra. E outra. Não chorava assim desde o enterro do marido. Mas agora, como se uma represa tivesse se rompido, o corpo sacudia sem soluços. Valia, o que foi? Gennady aproximou-se, abraçando-a com hesitação. Ela não respondeu. Do lado de fora a noite de maio zumbia com música distante. As primeiras estrelas piscavam sobre a cidade, indiferentes ao fato de que, naquele dia, o destino de uma garota obstinada, com uma guitarra herdada e um coração cheio de canções, havia mudado para sempre. A professora Margarida Stepanovna não poupou elogios, mas também não escondeu as falhas. Você tem um dom natural, menina, disse na primeira aula, com um misto de severidade e carinho. Mas falta técnica. Você é como um diamante bruto. Brilha bonito, mas para virar uma joia precisa ser lapidado. Lídia abriu o livro de solfejo que a avó lhe dera, mergulhando nos exercícios até sentir tontura. Esquecia-se das horas, até que Claudia Mikhailovna batia à porta, lembrando que luz não é de graça, minha filha. A vida transformou-se em uma engrenagem sem fim, banca de jornal, aulas, estudos em casa. Cada moeda economizada ia para a lata de chá enferrujada. Em junho, já eram pouco mais de 300 rublos. Faltava pouco para os 500 necessários só para a inscrição, sem contar as mensalidades, se conseguisse passar. O Dia da Cidade no pequeno município industrial era celebrado com pompa. A praça central encheu-se de bandeiras e balões coloridos, e um palco foi montado para os grupos locais. Nina Fyodorovna insistiu. Você precisa se apresentar com o conjunto Slaviane, Lídia. Seu talento não é para ficar enterrado atrás de um balcão. O convite vinha dos ex-alunos da avó, agora músicos no grupo folclórico. O julho chegará quente e sem vento. Nos bastidores do palco improvisado, Lídia apertava o papel com a letra da canção, os dedos úmidos de nervosismo. Não vacile, incentivou Nikolai Ivanovich, o regente, ajustando o microfone. Com uma voz como a sua, só falta o palco ser maior. Quando os refletores a iluminaram, por um instante o coração quase parou. A praça lotada era um mar de rostos desconhecidos. Até que no terceiro fileira reconheceu 3 figuras familiares, a mãe, Gennady e Artyom. Eles vieram. As mãos, antes trêmulas, encontraram o microfone como se movidas por instinto. A terra ficou vazia sem você. As primeiras notas de ternura de Alexandra Pakutova fluíram com uma naturalidade que a surpreendeu. Lídia não via mais a multidão. Cantava só para aqueles 3, sobre o vazio que crescerá entre eles, sobre o que não fora dito. Ao último acorde, a praça explodiu em palmas. Ela se curvou rápido, e escapou para trás das cortinas, as lágrimas queimando.
Lá estava Valentina Petrovna, mexendo nos pés com um constrangimento que Lídia conhecia bem. Você cantou bonito. A voz da mãe soou áspera, como se as palavras tivessem sido arrancadas. Obrigada, respondeu Lídia automática. Valentina estendeu um embrulho. Aqui. Piroques. Caseiros. Obrigada, repetiu, sem saber o que mais dizer. Como vocês estão? Normal. Os lábios da mãe se apertaram. Gennady manda lembranças. Consertou sua guitarra. O silêncio entre elas era um abismo cheio de coisas não ditas, feridas mal cicatrizadas. Mãe, vou prestar vestibular. A voz de Lídia não tremia. É minha decisão. Valentina Petrovna assentiu, como se já soubesse, ou como se não houvesse outra opção. Virou-se para ir, deixando para trás apenas o rastro dos perfumes Krasnaya Moskva Moscou vermelha, e a sensação de uma chance perdida. Você canta de forma impressionante. Uma voz desconhecida fez virar-se. Diante dela, um rapaz alto de cabelos claros, vestia uma camisa branca engomada que destoava da atmosfera descontraída da festa. Obrigada, murmurou Lídia, desconcertada com o modo como ele a observava. Machim Dorofeio. Estendeu a mão. Segundo ano do técnico de economia. Lídia. Aperitou a mão estendida, sentindo a aspereza de calos nos dedos dele. Atendente na banca de jornais Soyuz Pechat. Ele riu, um som quente que a fez relaxar. E pelo que ouvi, uma futura estrela. Os olhos dele brilhavam com uma convicção que a pegou de surpresa. Onde vai prestar? A pergunta soou tão natural, tão certa de que ela iria prestar, que Lídia sorriu sem querer. No Conservatório Regional. Se juntar os 500 para a inscrição. Quanto falta? Machim foi direto. 100 e pouco. Mas depois tem as mensalidades. Ela balançou a cabeça. Se passar, você vai passar. O tom dele não admitia dúvidas. Não aceitá-la seria um crime. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Olha, eu trabalho com meu pai ajustando móveis. Posso emprestar o que falta. Mal nos conhecemos, protestou ela. Então é hora de consertar isso. O sorriso dele era tão franco que Lídia não pôde evitar retribuir. Posso acompanhá-la até em casa? Agosto chegou abafado. Entre os turnos na banca, as aulas com Margarida Stepanovna e os encontros com Machim, que sem aviso tornará-se parte essencial de seus dias, Lídia mal tinha tempo para respirar. Olha aqui. Ele lhe entregou uma pasta com folhas impressas. Todos os requisitos para o vestibular. Fui até a cidade ontem. Estavam sentados num banco do Parque Municipal, diante de um chafariz que, apesar das tubulações entupidas, ainda cuspia jatos fracos de água, criando uma ilusão de frescor. Você foi até lá por minha causa? Lídia folheou os papéis emocionada. Cronograma, programa, valores. Prometi ajudar. Machim deu de ombros, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Além do mais, meu pai está abrindo uma marcenaria lá. Levei uns documentos para ele. Ela passou os dedos pelas páginas, sentindo a realidade tomar forma. O sonho ganhava contornos, deixava de ser apenas um desejo distante. Falta pouco agora, murmurou fechando a pasta. Eu já disse que ajudo, lembrou Machim. Não. Lídia foi firme. Preciso fazer sozinha. É importante para mim. Ele a olhou com uma admiração que a fez corar. Você é incrível. Minha mãe diz que teimosia é defeito, mas em você parece uma virtude. Conversaram até o anoitecer. Machim falava de seus planos, terminar o técnico, entrar na faculdade e montar um negócio honesto. Sem esquemas como todo mundo faz hoje em dia. Tudo dentro da lei, tudo limpo. Para não ter vergonha de olhar no espelho. Os olhos dele ardiam com uma convicção que a fascinava. Você acha que dá certo assim? Perguntou Lídia cética. Tem que dar. A resposta veio sem hesitação. Se não, para que serve tudo isso? Lídia, sente aqui. Nina Fyodorovna tinha um ar solene, as mãos trêmulas sobre o colo. Tenho uma coisa para você. Tirou da cômoda uma caixa de veludo desgastado e dela retirou um envelope dobrado em 4. São minhas economias. Estendeu a neta. 2.000 rublos. Guardia para meu funeral, mas decidi que é melhor gastá-los na sua vida do que na minha morte. Vovó, não posso. Lídia recuou, horrorizada. Pode e deve. Nina Fyodorovna colocou o envelope em suas mãos. Seu pai foi meu único filho. Você é tudo que me restou dele, seu talento, sua alma. Não vou deixar isso se perder. Lídia abraçou a avó, sentindo ossos frágeis onde antes havia força. Obrigada. Vou devolver. Prometo. Devolva com suas canções. O sorriso de Nina Fyodorovna era terno. Agora vá. Ligue para sua mãe. Artyom pergunta de você todos os dias. Quando ela volta? O telefone público junto aos correios rangia ao ser discado. Mãe, sou eu.
Valentina Petrovna demorou a responder, e quando fez, a voz soava exausta. Tudo bem por aí? Normal. Artyom entrou no futebol. Gennady ganhou um bônus. Isso é bom. Lídia mordeu o lábio. Vou entregar os documentos semana que vem. Silêncio. Só o chiado da linha. Mãe, você está ouvindo? Estou. A voz era um murmúrio. Boa sorte. Obrigada. Lídia engoliu o nó na garganta. Posso falar com Artyom? Não está. Treino. Diga a ele que vou visitá-lo em breve. Direi. A conversa foi truncada, cheia de vazios. Mas era um começo. Um primeiro passo após aquele maio de lágrimas. No último dia de agosto, Lida estava diante das portas da comissão de vestibular do Conservatório Regional. O prédio antigo com suas colunas. O prédio imponente com suas colunas e ornamentos de gesso, a esmagava com sua grandiosidade. Ao redor, mais uma vez, jovens com pastas de partituras e estojos de instrumentos. Os dedos de Lídia tremiam ao apertar os documentos contra o peito. Nervosa? Machim pressionou levemente sua mão, como se pudesse transmitir-lhe coragem através do toque. Terrivelmente, ela confessou baixinho. Todos aqui têm formação musical, professores particulares. E eu? E você é mais talentosa do que todos eles, ele respondeu sem hesitar. Vá, eu espero aqui. Os corredores da escola ecoavam notas soltas, alguém afinava um violino em um canto, outra voz ensaiava exercícios vocais com uma precisão que fez o estômago de Lídia se contrair. Ela se apegou com mais força à pasta de documentos, como se aquilo pudesse impedi-la de desistir. Na fila diante da secretaria, os candidatos pareciam tão seguros que alguns até exalavam arrogância. A moça à sua frente discutia com uma amiga qual peça de Rachmaninoff escolher para a audição, como se fosse uma questão trivial. O que estou fazendo aqui? O pensamento traidor cruzou sua mente, ácido como vinagre. Mas então ela lembrou. A avó de Machim que acreditara nela quando ninguém mais o fizera, a mãe que apesar de tudo desejara-lhe sorte, o pai, cuja canção inacabada ainda ecoava em sua memória como uma promessa. Minha Lidoika, cujas asas são mais fortes que as minhas. Próxima, chamou uma voz cansada. A mulher atrás da mesa de cabelos grises presos em um coque desleixado, pegou a pasta de Lídia com um suspiro de quem já viu demais. Sua expressão não mudava enquanto folheava os papéis. Escola de música? Perguntou sem levantar os olhos. Não, Lida balançou a cabeça. Sou autodidata. As sobrancelhas da mulher se ergueram por um instante, mas ela não comentou. Apenas continuou a verificar os documentos mecânica. Depois, empurrou um papel em direção a Lídia. Taxa de inscrição, 500 rublos. Ela estendeu a mão trêmula com a quantia exata, dinheiro poupado durante todo o verão, economias que a avó guardava para seu próprio enterro, empréstimo que Machim insistira que ela tomasse dele. O coração batia tão forte que Lídia temia que a mulher ouvisse. Os exames são daqui a uma semana, informou a funcionária, entregando-lhe um papel com cronograma. Boa sorte. Obrigada. Lídia segurou o papel como se fosse um talismã, lutando contra o impulso de beijar as mãos daquela mulher cansada, que nem sequer sorriu. Do lado de fora, Machim esperava sentado nos degraus. Ao vê-la, levantou-se de um salto. E então, em vez de responder, Lídia o abraçou com força, sentindo o tecido de sua camisa contra o rosto. Consegui, sua voz tremia. Entreguei os documentos. Eu fiz isso. Nunca duvidei, ele sorriu, apertando-a de volta. Agora vem a parte mais difícil, provar a eles que você é a melhor. Lídia ergueu o rosto para o céu, onde nuvens leves deslizavam como pinceladas de aquarela. Pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Foi então que, ao longe, um coro eclesiástico começou a cantar. A música majestosa jorrava das janelas abertas de uma catedral, misturando-se ao ruído da cidade e ao vento que trazia as primeiras folhas amarelas do outono. Ela fechou os olhos, absorvendo aquele momento, a intuição da vitória, o calor da mão de Machim entrelaçada à sua, a sensação de asas se desdobrando em suas costas, asas que o pai lhe deixará de herança, mais fortes que as dele. Suas primeiras asas próprias. Setembro trouxe uma notícia que a deixou sem fôlego. Ela havia passado no vestibular. 5 vagas, dezenas de candidatos, e lá estava seu nome, o da autodidata sem escola de música, na lista dos aprovados. Eu não disse que você era talentosa? Margarida Stepanovna, sua futura professora de canto, a abraçou após o anúncio dos resultados. Você tem um soprano lírico raro, com um timbre quente assim. Fez um gesto com a mão como se tentasse capturar algo intangível no ar. Vozes como a sua não se encontram por aí. Lídia olhava fixamente para o papel com os resultados. Terceira colocada, 87 pontos de 100.
Acima dela, apenas alunos formados em escolas especializadas da capital regional. Machin se aproximou, estendendo um modesto buquê de ásteres roxos. Parabéns, disse, mas seu sorriso tinha uma sombra. Embora, hesitou. Há um detalhe. Ela já sabia. A secretaria explicará com um suspiro. Para garantir a vaga, era necessário pagar a primeira mensalidade, 4.000 rublos, até 1º de outubro. Caso contrário, seu lugar seria ocupado pelo próximo da lista. Posso te emprestar, ofereceu Machin enquanto tomava um café solúvel em um barzinho em frente à escola, celebrando a vitória com xícaras esmaltadas. Meu pai precisa de ajuda no depósito, ele paga bem. 4.000 rublos não são nada para ele. Lídia abanou a cabeça. Isso é sua bolsa de estudos do ano todo. E quanto tempo você teria que trabalhar para devolver? Não, preciso encontrar outra saída. Mas não havia saída. A avó já dera tudo o que tinha. O salário do quiosque mal dava para o básico e pedir à mãe, nem valia a pena tentar. Quando voltou para casa naquela noite, Claudia Mikhailovna já dormia. Só uma faixa de luz escapava por baixo da porta do vizinho, Petrovitch, que trabalhava no turno da noite na fábrica e passava os dias assistindo à televisão. Ei, Estrela! Chamou ele da cozinha, onde esquentava uma sopa instantânea. Ouvi dizer que passou no vestibular. Vai nos abandonar agora? Não sei, respondeu Lídia, sincera. Não tenho dinheiro para pagar as aulas. Os tempos estão difíceis, suspirou o homem, mexendo a colher no prato. Antigamente o estudo era de graça. Olha, você já tentou se candidatar a um emprego no Ogoniok? Lá pagam bem para quem canta à noite. Ogoniok? Repetiu Lídia. Aquele café novo no Boulevard? Isso mesmo, confirmou Petrovitch. O dono é Boris Anatolievich Kryukov. Homem sério com dinheiro. Dizem que tem contatos até na administração da região. Obrigada pela dica. Ela sorriu, embora o estômago se contorcesse. Ogoniok era um daqueles lugares para novos russos, conhaque caro, charutos cubanos, saletas escuras onde se fechavam negócios. Os moradores comuns só ousavam entrar em datas especiais, e mesmo assim com cautela. Vou pensar, mentiu, já sabendo que não havia alternativa. Não demorou para que a realidade a alcançasse. 3 dias depois, um aviso na placa de avisos da escola anunciava: apenas os alunos que tivessem pago a mensalidade teriam suas matrículas confirmadas. O nome de Svetlova não estava na lista. Uma semana, Lidorka, suspirou a secretária, uma mulher de olhos gentis que parecia ter guardado todas as desilusões do mundo em suas rugas. Depois, teremos que dar sua vaga ao próximo da fila. São as regras. Naquela mesma noite, Lida vestiu seu único vestido decente, um azul escuro com gola branca, resto de sua formatura no ensino médio, e dirigiu-se ao Ogoniok. Na entrada, um segurança de terno preto a avaliou de cima a baixo. O que você quer, garota? Engoliu em seco. Vou por causa do trabalho. Disseram que precisam de cantoras aqui. O homem resmungou algo, mas afastou-se para deixá-la passar. É o Oleg Viktorovich. Está no salão, de casaco azul. Gerente. Dentro, o café era muito maior do que parecia por fora. Cortinas de veludo, mesas maciças de madeira escura, luzes douradas de lustres de cristal. Num canto, um piano, ao lado, um microfone em um suporte. Alguns clientes jantavam em silêncio, trocando palavras baixas. Uma garçonete de avental elegante se aproximou. Você procura o Oleg Viktorovich? Está ali, atrás do balcão. O gerente, um homem de cerca de 30 anos, trajado com elegância discreta, interrompeu sua conversa com o barman ao vê-la se aproximar. Em que posso ajudar? Ouvi dizer que procuram uma cantora. Lídia forçou a voz a soar firme. Quantos anos você tem, moça? Seus olhos a escrutinavam, calculistas. 18, mentiu somando alguns meses à sua idade real. Tenho documentos. Ela entregou o passaporte. O homem deu uma olhada rápida na foto e devolveu-o. E o que você sabe fazer? Acabo de ser aceita no conservatório, começou Lídia, mas foi interrompida. Não perguntei onde você estuda. Perguntei o que você sabe fazer. O que vai cantar aqui? Música popular, canções líricas, canções folclóricas. Ela sentia o suor formar-se em suas mãos. Não canto Blatnaya, acrescentou, pressentindo a pergunta. Bom, ele sorriu quase imperceptivelmente. Aqui não precisamos disso. Nossa clientela é seletiva. O gerente virou-se para o barman. Sasha, peça ao Veniamin Lovitch que toque algo para a audição. Um pianista idoso que cochilava em uma mesa no canto, levantou-se com um suspiro e dirigiu-se ao piano. O que vamos tocar, moça? Perguntou, ajustando os óculos no nariz adunco. Lídia nomeou uma canção popular da época, e os dedos do velho começaram a dançar sobre as teclas.
Ela respirou fundo, fechou os olhos e deixou que a música a levasse, não para impressionar, mas para existir. Porque naquele momento, cantar era a única coisa que a mantinha de pé. O pianista confirmou com um aceno de cabeça, enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas em um prelúdio familiar. Os primeiros acordes reconhecíveis e seguros preencheram o ar e lhe deram coragem. Lídia cantou, esquecendo o medo, esquecendo o gerente de sobrancelhas franzidas, esquecendo os clientes que, um a um, interrompiam suas conversas para virar-se em direção ao improvisado palco. Cantou sobre amor, sobre despedidas, sobre a esperança, tudo aquilo que transbordava dentro dela naquela fase difícil. Quando o último acorde se dissipou, um silêncio denso pairou sobre o salão, até que, como uma onda, irromperam os aplausos. Ela abriu os olhos e viu, junto à entrada, um homem de meia-idade, imponente em seu terno caro. Aplaudia devagar, com uma expressão que misturava aprovação e curiosidade. Bravo, disse, aproximando-se. Magnífico. Depois, com voz firme mas não desprovida de gentileza. Como você se chama, menina? Lídia. Lídia Svetlova. Boris Anatolievich Kryukov, apresentou-se ele, estendendo a mão. Então, voltando-se para o gerente. Oleg, por que não me avisou que teríamos uma audição hoje? O outro deu de ombros com um sorriso constrangido. Ela acabou de chegar, Boris Anatolievich. Quis ver se valia a pena incomodá-lo. Valia. E muito. Kryukov sorriu para Lídia. Venha ao meu escritório. Vamos conversar sobre os termos. O escritório de Kryukov mais parecia a sala de um executivo do que o gabinete de um dono de café modesto. Poltronas de couro escuro, uma mesa maciça de mogno, computador, fax e até um aquário com peixes exóticos que deslizavam entre algas artificiais. Nas paredes, quadros com vistas de Paris e Veneza. Sobre a mesa, algumas molduras com fotos, uma mulher sorridente de braços dados com uma adolescente, ambas sob o sol de alguma praia. Minha família, explicou Kryukov, seguindo o olhar de Lídia. Esposa e filha estão na Espanha, de férias. Sente-se, não fique constrangida. Ofereceu-lhe chá, perguntou sobre sua formação musical, sobre o conservatório. Ouviu com atenção genuína, como se cada detalhe importasse. Finalmente, após uma pausa, indagou. Então, você precisa de dinheiro para as mensalidades? 4.000 até 1º de outubro. Ela sentiu surpresa com a facilidade com que havia compartilhado suas dificuldades com aquele homem quase estranho. Kryukov recostou-se na cadeira, os dedos unidos em uma pirâmide. Posso lhe oferecer um trabalho. 3 noites por semana, das 7 às 11. 2 apresentações de 40 minutos cada. O repertório, você combina com Veniamin Lovich? Ele cuida da parte musical aqui. Nada de canções vulgares, só coisas decentes. A remuneração, 2.500 rublos por mês. Lídia sentiu o ar faltar. 2.500? Era quase 4 vezes mais do que ganhava no quiosque, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Antes que pudesse reagir, Kryukov acrescentou, notando seu espanto. E mais, posso adiantar o 1º mês. Agora mesmo. Por quê? Escapou-lhe, sem filtro. Por que tanta generosidade com uma desconhecida? Ele sorriu, e havia algo paternal naquele gesto. Tenho uma filha da sua idade. Ela sonha com os palcos também, só que com o teatro. Sei como é importante apoiar um talento no início. Abriu a gaveta da mesa e retirou um maço de notas novas, ainda crispadas. Aqui estão 2.500. Adiantamento pelo 1º mês. Começa na sexta-feira depois de amanhã. Mas eu nem me preparei. Veniamin Lovich a ajudará. É profissional, trabalhou na Filarmônica. Cante o mesmo que hoje. Para começar, basta. Depois ampliamos o repertório. O dinheiro estava ali sobre a mesa, papel comum, mas que carregava o peso de seu futuro. Apenas 1 mês e meio daquele trabalho, e ela poderia pagar o 1º semestre inteiro. Aceito. Lídia sentiu, firme. Ótimo. Kryukov empurrou as notas em sua direção. Formalizamos com data retroativa, para tudo ficar nos conformes. O Oleg explica os detalhes. E baixando um pouco a voz, vou apresentá-la como uma garota talentosa de boa família. Nossa clientela é exigente, valoriza não só a voz, mas a procedência. A primeira noite de apresentação passou como um sonho turvo. O vestido novo, comprado com parte do adiantamento, a maquiagem, aplicada com a ajuda de Natasha, uma das garçonetes, os olhares curiosos dos frequentadores. Não fique nervosa, sussurrou Veniamin Lovich antes de ela subir. Imagine que está cantando sozinha em casa. E não olhe para o público, fixe o olhar um pouco acima das cabeças. Fica mais fácil. Ela seguiu o conselho, mas mesmo assim notava tudo. Os homens em ternos impecáveis, as mulheres com brilhantes nas orelhas, os seguranças junto às portas dos gabinetes privados.
Chamou especialmente sua atenção os celulares, ainda uma raridade, símbolo de status. Excelente, elogiou Oleg Viktorovich após o desempenho. Boris Anatolievich está satisfeito. Disse que não se enganou com você. Chegou em casa após a meia-noite. No dia seguinte, levou o dinheiro ao conservatório e recebeu o comprovante de matrícula. Agora, oficialmente, era aluna de música. Onde arrumou tudo isso? Perguntou Machin, direto, quando ela lhe mostrou o documento radiante. Consegui um emprego cantando em um café. 3 noites por semana, e pagam muito bem. Que café? Ogoniok na avenida. O rosto de Machin se fecharam. Kryukov. Havia desconfiança em sua voz. Lida, você sabe que tipo de lugar é esse? Um café normal. Ela deu de ombros, embora algo dentro dela estremecesse. Normal. Ele soltou um riso sem alegria. Lá rolam coisas escuras. Meu pai disse que o Kryukov sonega impostos e compra influências na administração. São boatos. Lídia rebateu. Não vi nada disso. É um lugar decente com boa comida, só que caro. E de onde vem tanto dinheiro? Insistiu Machin. Pense, como ele pode pagar 2.500 a uma cantora? Meu pai trabalha na construção, se mata do sol a sol e não ganha isso. Pela primeira vez desde que se conheciam, discutiram. Machin exigia que ela arrumasse outro emprego. Lídia se recusava, teimosa. É minha chance, argumentava. Trabalho lá só um semestre, depois acho outra coisa. Gente como essa não solta fácil, advertiu Machin. Eles se apegam a você como sanguessugas. As semanas passaram. Lídia dividia-se entre as aulas no conservatório e as noites no Ogoniok. Pouco a pouco, acostumou-se ao clima do lugar, às suas regras não escritas, aos frequentadores assíduos que já a cumprimentavam com um aceno quando ela aparecia. Canta bem, menina, disse-lhe certa vez um homem de cabelos grises, trajado com elegância impecável. Com alma. Minha filha me deu uma fita com uma música assim. Deixou-lhe uma gorjeta generosa, 500 rublos em uma única nota. Lídia tentou recusar, mas Oleg Viktorovich, que estava por perto, balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Aceite. É Stepan Ilyich, vice-chefe da administração. Não ofenda o homem. Às vezes, porém, notava coisas estranhas, conversas abafadas nos gabinetes, pessoas nervosas saindo do escritório de Kryukov, pastas com documentos trocadas sem recibos. Uma noite, ao demorar-se na sala de preparação após o show, ouviu sem querer um diálogo no corredor. Esse Klimol está abusando, dizia uma voz masculina desconhecida. Há 3 meses atrasa os pagamentos. Boris Anatolievich vai resolver, respondeu Oleg. Já mandou o Semyon Shonionsenich visitá-lo para esclarecer a situação. Se não entender, teremos que ser mais duros. Ele tem uma filha estudando em Moscou, em uma universidade cara. Seria uma pena se algo acontecesse com a garota. Lídia congelou, contendo a respiração. Aquilo não soava como negócios comuns. Soava como ameaça. Não contou nada a Machin. Eles já se viam cada vez menos, os estudos e o trabalho consumiam todo o seu tempo, e nas raras noites em que se encontravam, a conversa inevitavelmente voltava ao Ogoniok e à reputação duvidosa de Kryukov. Vi quem frequenta lá, disse Machin, sombrio. Na semana passada passei com meu pai de carro. Tinham os caras do Rachil e sua turma. Sim, respondeu Belkin, com um suspiro tão pesado que parecia carregar anos de exaustão. A senhorita Lídia me explicou tudo muito bem. Kryukov sorriu satisfeito, como um professor que assiste a 2 alunos problemáticos finalmente chegarem a um consenso. A luz do abajur refletia em seus óculos, escondendo o brilho dos olhos ou a falta dele. Ótimo. Paulo Igorievich, amanhã você começa a se ambientar com os documentos. Lídia, você fica responsável por apresentá-lo à equipe. E ele fez uma pausa, ajustando a gravata com um gesto calculado. Não se esqueçam. Aqui nós somos uma família. Famílias se protegem. A palavra família soou como um eco distorcido. Lida lembrava-se de como o próprio Kryukov, semanas atrás, havia chamado um dos garçons de traíra por ter errado um pedido de um cliente importante. O rapaz sumira no dia seguinte. Transferido, disseram. Ninguém perguntou para onde. Belkin recolocou os óculos, e Lídia notou como suas mãos tremiam levemente ao pegar a pasta de couro sobre a mesa. Dentro dela provavelmente estavam os primeiros papéis que o transformariam de burocrata honesto em cúmplice silencioso. Posso me retirar? Perguntou ele com uma formalidade que soava como desespero disfarçado. Kryukov assentiu, já distraidamente folheando uma agenda de couro. Belkin saiu sem olhar para trás, como se temesse que o peso daquela sala o puxasse de volta. A porta fechou-se com um clique surdo. Você tem jeito com as pessoas, Lida, disse Kryukov, servindo-se de mais conhaque.
Isso é raro. E útil. Ela não respondeu. Os dedos apertavam a xícara de chá, agora frio, como se o calor pudesse dissolver a náusea que subia pela garganta. No bolso, o dinheiro daquela semana queimava como brasas, 2.800 rublos. Suficiente para pagar as apostilas do próximo módulo de canto. E para comprar o remédio da avó, que ultimamente reclamava de dores no peito. A propósito, Kryuko girou a cadeira, enfrentando-a diretamente. Seu contrato vence em março. Já pensou no que vai fazer? A pergunta era uma armadilha disfarçada de cortesia. Lídia sabia disso. Se dissesse que queria sair, ele sorriria, diria claro, quando quiser, e no dia seguinte algum imprevisto a faria mudar de ideia. Se dissesse que queria ficar, estaria admitindo que não havia mais volta. Ainda não decidi, mentiu, forçando um sorriso que doía nos lábios. Bem, Kryuko levantou-se, sinalizando que a audiência havia terminado. Pense com carinho. O Ogoniok pode ser um trampolim para você. Ou, ele deixou a frase no ar, como uma faca suspensa, um lugar para sempre. Lida saiu do gabinete com as pernas pesadas, como se arrastasse correntes invisíveis. No corredor, o cheiro de fumaça e perfume barato misturava-se ao zumbido das conversas abafadas. Alguém ria alto demais no salão. O som quebrou-se contra as paredes como vidro. Do lado de fora, o vento cortante de janeiro chicoteava os flocos de neve contra os vidros sujos da porta. Ela puxou o casaco mais próximo do corpo, mas o frio era outro. Vinha de dentro, congelando cada decisão que a havia levado até ali. No ponto de ônibus, uma mulher idosa vendia maços de cenoura murcha e batatas geladas. Lídia comprou um punhado sem regatear, como se a generosidade pudesse lavar algo. As moedas que recebeu de troco brilharam em sua palma limpas, inocentes. Ela as guardou no bolso oposto aos 2.800 rublos. O ônibus chegou lotado, o ar quente e úmido de corpos amontoados. Ela encostou a testa no vidro embaçado, observando as luzes da cidade se arrastarem como manchas borradas. Em algum lugar daquela mesma noite, Belkin provavelmente olhava para a foto da filha, calculando quanto tempo levaria para juntar os 20.000 dólares. Em algum lugar, Machin lia notícias sobre o rublo em queda livre, imaginando como avisá-la sem soar como um profeta do apocalipse. E em algum lugar, talvez no mesmo prédio onde morava sua avó, um homem chamado Klimol assinava papéis com as mãos ainda trêmulas, sem saber que sua firma já não era mais sua. Lídia fechou os olhos. A voz do pai, que ela tanto tentava esquecer, ecoou sem piedade. Há 2 tipos de prisão, filha, as que têm grades e as que a gente constrói sozinho. O ônibus freou bruscamente. Alguém esbarrou nela, murmurando um pedido de desculpas. Quando abriu os olhos, viu seu reflexo no vidro. Uma garota de 19 anos, com olheiras fundas e um sorriso que não chegava aos olhos. O ponto dela estava próximo. Mas pela primeira vez, Lídia não tinha pressa de chegar em casa. Sem olhar para ele, Lídia respondeu com voz firme. Aceito suas condições. Ótimo. Kruko esfregou as mãos, satisfeito. Lidosha, obrigada pela ajuda. Sabia que podia contar com você. Naquela noite, subindo ao palco do Ogoniok, Lídia não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia cruzado uma linha invisível, mas irreversível. Antes, ela apenas aceitava o dinheiro sem questionar sua origem. Agora estava ativamente envolvida em sua obtenção. Fevereiro trouxe uma nova tempestade. A avó Nina Fyodorovna sofreu um derrame e foi internada às pressas. Os médicos falavam com cautela, com o tratamento adequado havia chances de recuperação, mas os remédios necessários não estavam disponíveis no hospital. 3.000 rublos por mês, no mínimo, foi o valor que o neurologista, um homem de olhos cansados, anunciou sem rodeios. E isso cobria apenas os medicamentos, sem incluir a reabilitação. A mãe de Lídia, que chegou correndo ao hospital assim que soube da notícia, abriu as mãos em um gesto de desespero. Onde vamos arrumar tanto dinheiro? Meu salário mal passa de 1.000 rublos. Eu vou conseguir, disse Lídia, firme, olhando para o rosto abatido da avó. Vou trabalhar para pagar. Valentina Petrovna a encarou com desconfiança. Onde? No café, mentiu, evitando o confronto. Não é hora de discutirmos isso, mãe. Elas voltavam a se afastar, apesar das tímidas tentativas de reconciliação após o ano novo. Lida passará a visitar a casa com mais frequência, levava presentes para Artyom e até com o padrasto estabelecera uma trégua frágil, mas a notícia de que trabalhava no Ogoniok ergueu novamente um muro entre elas. Com Machin, a situação era ainda pior. Seu último encontro, no início de fevereiro, terminara em briga. Eu entendo, Lit. Ele apertava suas mãos com nervosismo. O conservatório, sua avó. Mas existe um limite que a gente não pode ultrapassar.
Que limite? Ela revidou irritada. Esses homens são criminosos? De onde você tirou isso? Não preciso ver com meus próprios olhos. O que ouço já é suficiente. Machin suspirou pesado. E o jeito como você mudou nesses meses. Antes você jamais. Antes eu não tinha uma avó à beira da morte e contas para pagar. Gritou. Muitos não têm dinheiro, mas não vão trabalhar para gente como Kruko. Eles se despediram com frialdade sem combinar um novo encontro. Uma semana depois, algo aconteceu que deixou claro para Lídia, não havia mais volta. Kruko a chamou em seu escritório após a apresentação noturna. Lidosha, temos um problema com os documentos. Ele parecia preocupado. O Pavel preparou os papéis para a receita, mas está de cama com pneumonia. O prazo vence amanhã, e ele não pode assinar. Como posso ajudar? Perguntou ela, desconfiada. Leve os documentos até a casa dele. É só isso. Kruko estendeu uma pasta grossa. Eu mesmo iria, mas tenho uma reunião com gente da prefeitura. Oleg também está ocupado. Que tipo de documentos são esses? Relatórios comuns, ele descartou com um gesto. Nada demais. Só precisamos da assinatura do Pavel hoje. Algo no tom dele a deixou alerta. Mesmo assim, pegou a pasta, sentindo um pressentimento ruim. Está bem. Eu levo. O endereço de Belkin ficava na periferia, em um daqueles prédios de 5 andares, erguidos ainda na época de Khrushchev. O apartamento minúsculo, de 2 cômodos, era simples, mas arrumado com cuidado. Na entrada, uma senhora idosa a recebeu. Você veio ver o Pavel Igorevich? Ele está na cama com febre. Sou a mãe dele. Vim cuidar da Ania. Belkin de fato estava mal, pálido com as bochechas avermelhadas pela febre. Kruko mandou? Perguntou rouco, ao ver a pasta nas mãos de Lídia. São os relatórios para a receita. Ela entregou os papéis. Disse que precisa da sua assinatura com urgência. Com mãos trêmulas, Belkin abriu a pasta, folheou algumas páginas e empalideceu de repente. Isso não é o que combinamos, sussurrou. Esses números estão errados. E essas empresas, eu não as incluí no relatório. O que isso significa? Lídia sentiu um frio no estômago. Significava que Kruko planejava uma fraude maior. Belkin virou as páginas com febre, a voz trêmula. Se eu assinar isso e a Receita fiscalizar, não é só multa, é prisão. Eu não posso. Que me demitam, que me ameacem. A Ania nunca me perdoaria se o pai dela virasse um criminoso. Na sala ao lado, ouviu-se uma tossida infantil. Belkin estremeceu. A cada dia ela está pior. O tempo passa e o dinheiro some. Lídia ficou em silêncio, sem saber o que dizer. De repente, entendeu por que Kruko a enviará. Contava que o burocrata não seria capaz de recusar uma jovem que lhe arrumara um emprego. Se você não assinar, ele vai encontrar outro contador, disse baixinho. Alguém menos, escrupuloso. E você? O que será da Ania? Um silêncio pesado pairou no ar. Lá fora, o vento uivava balançando os galhos pelados das árvores. Você mesma disse uma vez que às vezes não temos escolha, continuou Lídia, sentindo-se miserável. Só a ilusão de escolha. Belkin a olhou com dor e compreensão. Não é a mim que você está convencendo. É a si mesma. As palavras doeram como um tapa. Ela baixou os olhos. Desculpe. Vou embora. Já na porta, ouviu-o chamá-la. Espere. Me deu uma caneta. Assinou os papéis sem olhá-los, com movimentos rápidos e nervosos. Na última página, a mão tremula deixou uma mancha de tinta. Aqui entregou a pasta a Lídia. Diga a Kruko que cumpri minha parte. Que ele não se esqueça da dele. No caminho de volta ao centro, com os documentos assinados no colo, Lida sentia-se suja. Não estava mais apenas aceitando dinheiro duvidoso. Agora, era cúmplice ativa de uma fraude. Convencera um homem honesto a trair seus princípios. Por quê? Pela medicação da avó? Pelas mensalidades do conservatório? Você não está me convencendo. Está se justificando. Kruko ficou satisfeito. Ao verificar os papéis, assentiu aprovador. Muito bem, Lidosha. Não me enganei com você. Tirou um envelope do cofre. Isso é seu. Um bônus pela agilidade. Dentro, 3.000 rublos. Exatamente o valor dos remédios da avó. Como você sabia? Perguntou Lídia, atordoada. Sempre sei o que acontece com minha equipe, sorriu Kruko. Você faz parte da família agora. A palavra família na boca dele soou como uma ameaça. À noite, Lídia não conseguia dormir. Ficava deitada, olhando para o teto, revivendo os últimos meses. Como tudo mudará desde aquele dia de maio, quando saíra de casa com uma guitarra e o sonho do conservatório. Para silenciar os pensamentos, trabalhava até o esgotamento. Aulas, ensaios, apresentações no Ogoniok, plantões ao lado da avó.
A relação com a mãe esfriava, apesar de Lida bancar os remédios de Nina Fyodorovna. Não quero saber de onde vem esse dinheiro, dizia Valentina Petrovna, aceitando mais um envelope. Só não envolva o Artyom nisso. O irmão mais novo era o único elo que a ligava à vida de antes. Ela ia buscá-lo na escola, ajudava com as lições, levava ao cinema. Nessas poucas horas, quase esquecia de seus próprios problemas. Machin não ligava. Ela mesma tentou algumas vezes, mas, ao ouvir sua voz, desligava. O que poderia dizer? Que ele tinha razão. Que ultrapassar a linha que ele tentará lhe mostrar. No final de fevereiro, ao sair do conservatório, avistou-o esperando junto ao portão. O coração acelerou, mas a expressão no rosto dele não. Nada prometia. Um simples olá dito sem o menor traço de um sorriso, precedeu as palavras que ela já temia ouvir. Precisamos conversar? Caminharam pelo parque coberto de neve, mantendo entre si a distância de meio passo, ela com o coração apertado, ele em silêncio, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Lady já não ousava romper aquele mutismo. Foi Machin quem finalmente quebrou o gelo. Eu sei de tudo. As palavras caíram como facas. Sobre os relatórios falsos para a Receita, sobre as empresas de fachada, sobre as idas dela até o contador para colher assinaturas. Como? Perguntou ela, a voz falhando. Meu pai é amigo do inspetor do distrito, explicou ele, secamente. Eles estão preparando uma fiscalização nas atividades do Krukov. Teu nome apareceu nos documentos. Ledija parou de repente, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Não é o que você está pensando. Tentou justificar-se. E o que eu deveria pensar? Retorquiu Machin, e pela primeira vez ela ouviu em sua voz não apenas decepção, mas uma dor profunda. Que você se meteu em fraudes fiscais. Que se tornou cúmplice. Eu fiz isso pela minha avó, explodiu ela, as lágrimas queimando os olhos. Ela teve um derrame, precisa de remédios caros. Machin baixou a cabeça por um instante, como se pesasse cada palavra antes de respondê-la. Eu sei, admitiu, surpreendentemente calmo. Eu entendo você. Mas isso não é desculpa. Seu tom era firme, mas não cruel. Não se pode pisar na lei nem mesmo por uma boa causa. Fácil dizer isso quando não é você quem tem que escolher entre princípios e a vida de quem ama, rebateu Lidija, amarga. Eu poderia ter te ajudado, disse ele, fitando-a nos olhos com uma intensidade que a fez estremecer. Eu e meu pai poderíamos ter arrumado dinheiro para os remédios. Mas você nem pediu. Porque é orgulhosa demais. Ela desviou o olhar, enxugando às pressas uma lágrima traidora. Ou porque você gosta do que está fazendo, completou ele, não como uma acusação, mas como uma constatação triste. O poder, o dinheiro, essa sensação de ser especial. Isso vicia. Ledija quis protestar, mas algo dentro dela reconheceu a verdade daquelas palavras. Era inegável. O respeito que Krukov lhe dedicava, a admiração dos funcionários, aquele ar de importância que a envolvia quando cruzava os salões do Ogoniok. Havia, sim, um prazer sombrio em saber-se parte de algo proibido, perigoso. Você vai ter que escolher, Lida, disse Machin, recuando um passo, como se precisasse colocar distância entre eles. Krukov ou uma vida normal? Seu olhar era um abismo de resignação. Eu te amo. Mas não posso ficar com alguém que escolhe conscientemente estar do lado errado da lei. E se eu não puder escolher? Sua voz tremeu. E se eu já estiver afundada demais? Ele a encarou em silêncio por um longo momento, um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Nos olhos dele, ela leu o adeus antes mesmo que ele o dissesse. Desculpe, sussurrou ela. Machin apenas assentiu, virou as costas e se afastou, sua silhueta dissolvendo-se na cortina de neve como um fantasma. Junto com ele, esvaía-se a última esperança de Lidija de voltar a uma vida que fizesse sentido. O preço do compromisso havia sido alto demais. Ao trocar sua consciência pelo bem-estar da avó, ela perderá a si mesma. O ar de abril cheirava a neve derretida e a uma promessa de mudança. Ledija caminhava pela rua, semicerrando os olhos contra o sol primaveril que, pela primeira vez em meses, não lhe parecia um peso sobre o peito. A saúde da avó melhorará, já conseguia sentar-se sozinha, pronunciar palavras claras, embora o lado esquerdo do corpo ainda respondesse com lentidão. Cautelosamente otimistas, disseram os médicos, e aquelas palavras, tão frágeis quanto brotos de árvore, foram suficientes para acender uma centelha de esperança em seu coração. No conservatório, o segundo semestre chegava ao fim, e ela estava entre as melhores alunas do curso. Sua voz ganhará força, uma riqueza de matices que os professores elogiavam com entusiasmo. Talentos como seus são raros, disseram-lhe. Se continuar assim, o futuro é brilhante. Mas havia uma sombra que persistia em sua vida, o Ogoniok.
Depois do incidente com os documentos fiscais, Krukov passará a tratá-la de maneira diferente, não mais como uma funcionária valiosa, mas como uma propriedade. Seu tom era ao mesmo tempo protetor e possessivo, como se ela agora lhe pertencesse de forma irrevogável. Naquela noite, ao entrar pelo acesso dos funcionários, Lidija sentiu a tensão no ar antes mesmo de cruzar a porta. Os garçons cochichavam entre si, os seguranças estavam mais alertas que o habitual, e Oleg Viktorovich, o gerente, fumava nervosamente no corredor, um hábito que jamais permitia a si mesmo durante o expediente. Ao avistá-la, lançou-lhe um olhar carregado de urgência. Lidija Boris Anatolievich quer vê-la agora. E, tenha cuidado. Ela notou o tremor em sua voz. O que está acontecendo? Perguntou, mas ele apenas balançou a cabeça, olhando para os lados como se as paredes tivessem ouvidos. Pense bem antes de aceitar qualquer coisa, foi tudo o que conseguiu dizer. Dentro do escritório de Krukov, o ambiente era carregado. Além do próprio dono, havia 2 homens de ternos impecáveis e expressões impassíveis, claramente de Moscou, pelo sotaque e pela postura. Ao lado deles, pálido como um lençol, estava Pavel Belkin, que se recusava a encontrar o olhar de Lidija. Ah, aqui está nossa estrela! Exclamou Krukov com um entusiasmo que soava falso. Entre Lidosha, não fique tímida. Estes são nossos parceiros de Moscou, Igor Valentinovich e Mikhail Sergeyevich. Os homens a examinaram com olhares calculistas, sem sorrir. Estávamos justamente discutindo um novo projeto, continuou Krukov, esfregando as mãos com um gesto que ela agora reconhecia como sinal de excitação perigosa. Algo muito promissor com investidores estrangeiros. E precisaremos da sua ajuda. Minha, repetiu Lidija surpresa. Eu sou apenas cantora. Krukov riu, como se ela tivesse feito uma piada. Não seja modesta. Você já provou que serve para muito mais do que o palco. Lembra como convincentemente conversou com o Pavel Igorevich? Belkin estremeceu, mas permaneceu calado. Do que se trata, exatamente? Perguntou ela, sentindo o estômago se contrair. É simples, disse Krukov. Servindo conhaque em taças de cristal, precisamos registrar algumas empresas. Nominalmente terão donos laranjas, mas o controle real ficará conosco. Por essas empresas, fez uma pausa teatral, passarão, digamos, fluxos financeiros significativos. E onde eu entro nisso? Indagou Lidija, a garganta seca. Um dos moscovitas tomou a palavra com uma voz suave e meticulosa. Precisamos de alguém de confiança para lidar com esses donos laranjas. Alguém que não levante suspeitas. Uma jovem bonita, simpática, a candidata ideal. Vocês querem que eu... Ela engasgou, compreendendo finalmente a dimensão da armadilha. Apenas conheça as pessoas que indicarmos, interrompeu Krukov, como se falasse de um favor trivial. Explique a elas que precisam assinar uns papéis, abrir contas no banco. Elas recebem seu pagamento. Você ganha um bônus generoso. Digamos, 10.000 rublos. A quantia era astronômica, o dobro de sua mensalidade no conservatório, mas algo dentro dela se revoltou. Preciso pensar, disse, com cautela. Claro, concordou Krukov, afável. Mas não demore. O negócio é urgente, precisamos começar na próxima semana. Ao sair do escritório, Lidija cruzou com o olhar de Belkin. Nele, leu um terror mudo e um pedido de socorro que a gelou até a medula. Não aqui, sussurrou Belkin, guiando-a até uma pequena cantina quase vazia nas proximidades. Ele pediu chá, mas não tocou no copo. Eles querem fazer de mim o bode expiatório, confessou em voz baixa, os dedos batendo nervosos na mesa. Todas essas novas empresas estão registradas com a minha assinatura. Se algo der errado, serei o único responsável. Lidija lembrou do motivo que o levará a aceitar aquele risco. Você está fazendo isso pela Anya. Krukov prometeu. Krukov prometeu muito. Um sorriso amargo torceu os lábios de Pavel. Recebi a primeira parcela do tratamento dela, sim. Mas agora ele diz que o resto só virá depois que essa nova operação for concluída. Na prática, me tornou refém. Lidija observava-o com atenção, analisando cada palavra, cada tremor nas mãos do homem à sua frente. Tenho alguns documentos, baixou ainda mais a voz, quase inaudível. Não tudo, mas o suficiente para chamar a atenção da Receita e do Ministério Público. Se conseguirmos mais algumas peças-chave, poderemos expor todo o esquema. Seu coração acelerou. Você quer que eu ajude a conseguir esses papéis? Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de desesperança e determinação. Krukov não desconfia de você. Tem acesso ao escritório dele, ao cofre. Lidija balançou a cabeça, sentindo o peso da proposta. É perigoso. Muito perigoso. Belkin segurou seu pulso com força. E temos alternativa?
Se não agirmos primeiro, ele nos sacrificará ao primeiro sinal de problema. E problemas virão, acredite em minha experiência. Esses esquemas nunca ficam impunes. Ela olhou pela janela, onde a rua primaveril fervilhava com pessoas comuns, livres, alheias àquela teia de escolhas impossíveis entre a prisão e a traição. Vou pensar, disse por fim, sem prometer nada. À noite, Lidija foi ao hospital visitar a avó. Nina Fyodorovna estava sentada na poltrona junto à janela, segurando um livro com a mão boa. Ao vê-la, sorriu com aquele seu novo sorriso levemente torto. Lidoka, só esperava você daqui a 2 dias. Senti saudade, vovó, mentiu a neta, beijando-lhe a face enrugada. Como está? Nada mal, devagarinho respondeu a idosa, fechando o livro. O médico disse que a evolução é boa. Talvez em 1 mês me liberem para casa. Falaram de remédios, de enfermeiras boas e ruins, das companheiras de quarto e da comida do hospital, de tudo, menos do que realmente doía em Lidija. Até que Nina Fyodorovna interrompeu o fluxo de palavras triviais. Algo está errado, menina. Você não parece você mesma, vovó. Lidija hesitou, procurando as palavras. Se uma pessoa faz algo ruim, mas por um motivo bom, isso a justifica? A avó olhou pensativa para a rua. Na vida, raros são os casos sem nuances, mas acredito numa verdade simples. Não se constrói felicidade sobre a infelicidade alheia. E mesmo as causas mais nobres não justificam meios ruins, porque o mal tem o hábito de voltar, às vezes de maneiras que não esperamos. E se já for tarde para consertar? Perguntou Lidija, quase num sussurro. Nunca é tarde para começar a agir certo, respondeu a idosa, apertando-lhe a mão. Nunca, ouviu? Mesmo quando parece que você foi tão longe que não há volta. Uma enfermeira entrou na enfermaria. Tem mais visitantes para a senhora. Afastou-se para dar passagem a Valentina Petrovna, que carregava um grande saco de frutas. Mãe e filha congelaram, olhando uma para a outra. Desde o último encontro ao lado da cama da avó, mais de 1 semana havia se passado, e mal trocaram palavras naquela ocasião. Olá, disse Valentina, desconfortável. Não sabia que você estava aqui. Já ia embora. Lidija levantou-se, pronta para deixá-las a sós. Não, cortou Nina Fyodorovna com uma firmeza inesperada. Ninguém sai. Sentem-se as duas. Não aguento mais ver vocês se esquivando. Obedeceram, sentando-se em lados opostos da cama, evitando o contato visual. Valia. A avó virou-se para a filha. Diga finalmente a Lida por que é tão contra a carreira musical dela. E diga a verdade. Valentina estremeceu. Mãe, não. Precisa, insistiu Nina. Quase morri esperando que vocês se reconciliassem. Vamos esperar um segundo derrame? O silêncio pesou como chumbo. Lidija observava a mãe e, de repente, notou quanto ela envelhecera nos últimos meses. Novas rugas ao redor dos olhos, fios brancos entre os castanhos de outrora. Eu tinha medo, confessou Valentina, por fim. Medo que acontecesse com você o mesmo que com seu pai. Em que sentido? Não entendeu Lidija. Seu pai era talentoso. Muito talentoso, disse a mãe, perdida em memórias. Quando nos conhecemos, ele tocava no restaurante do hotel em Turiste. Bom lugar, bom salário, mas não era suficiente. Queria mais, palco de verdade e reconhecimento, turnês. Fez uma pausa, reorganizando os pensamentos. Até que o notaram. Convidaram para a Filarmônica Regional. Ele estava eufórico, como se voasse. Mas depois, descobriu que lá havia regras. Subornos para conseguir boas turnês, contatos certos, compromissos sujos. E ele? Cedeu? Perguntou Lidija, baixinho. Valentina negou com a cabeça. Era íntegro. Recusou-se a jogar segundo as regras deles. Então relegaram as piores rotas, vilarejos remotos por migalhas. Depois começaram a boicotá-lo, a criar condições insuportáveis. Lidija não sabia daquilo. Ele quebrou, continuou a mãe. Não de uma vez, aos poucos. Começou a beber, a faltar aos ensaios. O demitiram. Veio então os bicos, as dívidas. Você era pequena demais para se lembrar. Até que morreu. Bêbado, atropelado. Valentina cobriu o rosto com as mãos. Temia que você seguisse os mesmos passos, que o talento a levasse ao mesmo mundo, onde ou você se curva, ou se destrói. Queria para você uma vida simples e segura. Mas eu não sou ele, mãe, disse Lidija, suave. E os tempos são outros. Os tempos são sempre iguais, retrucou a mãe, amarga. Mudam os cenários, a essência permanece. Os fortes se aproveitam dos fracos, dos talentosos, dos ingênuos. Vejo como você mudou nesses meses. O que eles a obrigam a fazer nesse café? Lidija baixou os olhos, as palavras presas na garganta. Vê? Suspirou Valentina. A história se repete. Não, reagiu Lidija, erguendo a cabeça. Não repetirei a história do pai. Vou me livrar disso.
Como? Perguntou a mãe exausta. Ainda não sei, mas me livrarei. E não vou me quebrar, prometo. Fitaram-se através da cama da avó, mãe e filha, tão diferentes e tão iguais. Vamos ajudar, disse Valentina, surpreendendo a ambas. No que pudermos. Você não está sozinha, ouviu? Mais sozinha. Nina Fyodorovna sorriu com seu sorriso torto e estendeu as mãos, unindo-as de filha e neta. Assim está melhor. Já estava na hora de uma conversa humana. O plano não nasceu de imediato. Lidija oscilou longamente antes de se decidir pelo passo desesperado, mas aquele diálogo com a mãe havia mexido com algo dentro dela, como se realinhasse prioridades internas. Vou ajudar, disse a Belkin no próximo encontro. Mas precisaremos de Oleg. Ele não irá contra Krukov, abanou a cabeça o contador. Deve muito a ele. Irá, afirmou Lidija, convicta, se entender que é sua única chance de salvação. Os três se encontraram no parque, longe de olhares curiosos e possíveis informantes de Krukov. Oleg ouviu o plano em silêncio, depois ficou longo tempo fumando, os olhos fixos no pôr do sol. Isso a loucura finalmente soltou. Se Krukov descobrir, estamos mortos. E se não fizermos nada, o fim será o mesmo, retrucou Belkin. Só que mais lento e doloroso. Lidija não desviou o olhar de Oleg Viktorovich. O senhor mesmo disse que há limites que não está disposto a ultrapassar. Krukov cruzou essa linha há muito tempo. A questão agora é, o senhor vai segui-lo ou vai parar? O administrador esboçou um sorriso amargo. Quando você ficou tão sábia, menina? Quando entendi que corria o risco de me perder, respondeu ela, simples. Oleg apagou a ponta do cigarro no chão. Está bem, vou ajudar, mas precisamos agir com extrema cautela. As semanas seguintes se transformaram em um jogo perigoso. Lidija continuou se apresentando no Ogoniok, sorrindo para Krukov, fingindo considerar sua proposta de trabalhar com laranjas. Não demore, Lidoka, apressava ele. O tempo urge. Tenho medo de errar, Boris Anatolievich. É uma responsabilidade tão grande. Posso ver como tudo funciona antes de me comprometer? Krukov se lisonjeou com seu interesse pelos negócios. Claro, olhe à vontade. Pergunte o que quiser. Oleg lhe mostrará tudo, explicará. E Oleg mostrou, só que não o que Krukov imaginava. Ele ajudou Lidija a acessar o cofre onde ficavam os documentos mais sensíveis, ensinou-a a usar a copiadora sem deixar rastros e orquestrou encontros casuais com pessoas-chave. Ela passou a carregar consigo um pequeno gravador, presente de Maxim, sobre o qual Krukov nada sabia. Ativava o aparelho durante conversas no escritório, quando os detalhes das fraudes eram discutidos a portas fechadas. O importante é que tudo pareça legal, repetia Krukov aos parceiros. As empresas estão em nome de mendigos e alcoólatras. Eles nem sabem que são donos de algo. Pavel arrumou tudo direitinho. Se der merda, todos os fios se perdem. Enquanto isso, Belkin montava esquemas detalhados do fluxo de dinheiro, apontava violações da lei e preparava relatórios para a Receita e o Ministério Público. Precisamos dos originais dos contratos com as empresas de fachada, anunciou ele no início de maio. Sem eles, o esquema se desmonta em episódios isolados, que podem ser justificados como erros contábeis. Estão no cofre particular de Krukov, no escritório da casa dele, revelou Oleg. Lá, jamais conseguiremos. E as cópias? Perguntou Lidija. Devem estar no grande cofre do escritório, mas ele raramente o abre na frente de alguém. O plano amadureceu de repente. Para meados de maio estava marcado o aniversário de Krukov, uma festa suntuosa com a presença de todas as figuras importantes da cidade. Lidija deveria se apresentar com um número especial. Quero fazer uma surpresa, disse ela a Krukov alguns dias antes. Escrevi uma música só para o senhor, mas preciso ensaiar no seu escritório, para ninguém ouvir antes da hora. Krukov se emocionou. É claro, Vidoshka. Quando precisar do espaço? Na sexta-feira de dia. 2, 3 horas. Oleg me abre. Krukov deu-lhe uma palmada nas costas. Valoro sua dedicação. Depois da festa conversamos sobre um aumento no seu cash. Na sexta, sozinha no escritório, Lidija agiu com rapidez e método. Oleg lhe dera a chave do cofre, emprestada de Krukov durante uma de suas bebedeiras. Dentro, documentos, contratos, atestados e ordens de pagamento se amontoavam. Ela fotografou tudo com uma câmera comprada especialmente para isso. Em uma das pastas encontrou algo que a gelou, uma lista de nomes com anotações como eliminar o problema, pressionar ou negociar. Ao lado de alguns, valores que iam de alguns milhares a dezenas de milhares de dólares. Na parte inferior, circulado em vermelho, o nome de Pavel Belkin, com a observação: após a conclusão da operação, resolver definitivamente.
Ao lado do nome de Oleg lia-se, manter sob controle. E ao lado do seu próprio, material promissor, explorar ao máximo. Suas mãos tremiam ao fotografar aquelas páginas. Não restavam mais dúvidas. Não estavam lutando apenas contra um empresário desonesto, mas contra um homem capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos. No sábado, na festa de aniversário, Lidija cantou com uma emoção nunca antes vista. A música escrita especialmente para a ocasião, sobre lealdade e gratidão, fez Krukov se emocionar e os convidados explodirem em aplausos. Você é uma amiga de verdade, Lidoka, disse ele, abraçando-a após a apresentação. Hoje em dia, isso é raro. Ela sorriu, sentindo no bolso do vestido a pequena pendrive com as provas de seus crimes. Provas que no dia seguinte Pavel levaria à Receita Federal e ao Ministério Público. O ponto de não retorno havia sido ultrapassado. Agora só restava o desfecho, triunfo ou catástrofe. A manhã de 1º de junho amanheceu incomumente tranquila. Lidija acordou com um raio de sol que se infiltrava pelas cortinas mal fechadas. Por alguns segundos ficou deitada, olhando para o teto, organizando os pensamentos antes do dia decisivo. Hoje tudo terminaria ou começaria dependendo do ângulo. Na noite anterior, Pavel ligara de um orelhão. Está tudo pronto. Documentos copiados, depoimentos gravados, esquemas desenhados. Nos encontramos amanhã, às 9 horas, na praça em frente à Receita. E se Krukov descobrir? Perguntou Lidija, apreensiva. Vai descobrir de qualquer jeito, respondeu Belkin, com a firmeza de quem já cruzara seu Rubicão. Mas se recuarmos agora, ele nos destruirá um por um. Você viu a lista? Ela vira. E agora, deitada na cama, revisava mentalmente os últimos meses. Como tudo havia mudado desde aquele dia de maio, quando uma garota de 17 anos com uma guitarra saíra de casa em busca de um sonho. Quantos erros cometera, quantas lições aprenderá. O relógio marcava 7 horas. Lidija levantou-se, lavou o rosto e vestiu seu melhor terno, um modelo sóbrio, azul escuro, comprado com seu primeiro cash no Ogoniok. Agora parecia simbólico ir denunciar Krukov usando uma roupa paga com o dinheiro dele. Para onde tão formal? Perguntou Kladia Mikhailovna sonolenta ao encontrá-la na cozinha. Assuntos, respondeu Lidija secamente. Ao sair de casa, discou o número da mãe. Mãe, se eu não telefonar até a noite, não se preocupe. Está tudo bem, só podem surgir uns compromissos. Lida, o que está acontecendo? A voz de Valentina Petrovna transbordava preocupação. Conto tudo depois, prometo. Só saiba que eu te amo. Pavel a esperava no local combinado, olhando nervoso para o relógio. Ao seu lado, para a surpresa de Lidija, estava Oleg. Decidi que devia estar com vocês, explicou o administrador, notando seu espanto. Fiquei tempo demais olhando para o lado errado. Os três subiram os degraus largos do prédio da Receita. Pavel, o mais experiente, tomou a frente. Precisamos falar com o chefe da divisão de crimes fiscais. Já combinei uma reunião. Foram conduzidos a um gabinete, onde os aguardava um homem austero de terno impecável, acompanhado por 2 funcionários mais jovens. Belkin cumprimentou o chefe, examinando-os com um olhar penetrante. Disseram que tem informações sobre grandes fraudes fiscais. Violações fiscais, completou o chefe do departamento, cruzando os dedos sobre a mesa. Estou ouvindo. As 2 horas seguintes foram de exposição minuciosa. Pavel, com a precisão de quem domina cada detalhe, desdobrou esquemas em folhas de papel craft, apontando com uma caneta vermelha os fluxos suspeitos de dinheiro. Lidija entregou as gravações das conversas com Kryukov, vozes tensas, promessas ambíguas, números citados entre risadas cínicas. Oleg complementou com depoimentos escritos, testemunhas que confirmavam a existência de um caixa 2, maletas com dinheiro vivo transportadas em carros sem placa, transações noturnas em escritórios vazios. O chefe da divisão folheava os documentos com expressão cada vez mais sombria. Se metade disso se confirmar, Kryukov vai apodrecer na prisão por 1 década no mínimo, murmurou sem levantar os olhos. E você, Belkin, finalmente fixou o olhar em Pavel, também não sairá ileso. Afinal, era o chefe da contabilidade. O sistema não funcionaria sem a sua assinatura em cada documento. Pavel endireitou as costas, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Estou disposto a colaborar plenamente com a investigação. Foi um erro meu. E pagarei por ele. O silêncio que se seguiu foi cortado pela voz do fiscal, que agora se voltava para Lidija. E você, moça? Qual o seu papel nisso tudo? Ela hesitou. As palavras se embaralhavam na garganta, como se cada sílaba pesasse 1 tonelada. Eu sou cantora no café do Kryukov. Só isso. Mas acabei envolvida nas fraudes sem querer.
O chefe franziu a testa cético. Tem como provar que não participou ativamente? Que não assinou nada, não autorizou transações. Foi Oleg quem deslizou uma pasta marrom sobre a mesa. Dentro, cópias de contratos, extratos bancários, registros de acesso a sistemas, todos comprovando que o nome de Lidija nunca aparecia em operações financeiras. Kryukov a usou como isca, explicou com um tom que misturava verdade e cálculo. Ela não tinha acesso a nada. Nem sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Era uma mentira por omissão, e os três sabiam disso. Lidija suspeitava de algo errado, mas escolhera ignorar, até o dia em que ignorar se tornou cúmplice. Ainda assim, a versão servia para protegê-la, e o fiscal, após examinar os papéis, assentiu com um gesto seco. Analisaremos tudo e encaminharemos ao Ministério Público. Por enquanto, peço que permaneçam na cidade. Serão convocados para depor oficialmente. Quando saíram do prédio, o ar da tarde parecia mais leve, como se o peso de meses de silêncio tivesse sido finalmente depositado nas mãos de alguém mais poderoso. Lidija respirou fundo, sentindo o gosto metálico da adrenalina se dissipar. E agora? Perguntou, quase em um sussurro. Pavel ajustou a pasta debaixo do braço. Agora esperamos. E rezamos para que Kryukov não descubra nossa denúncia antes de ser preso. Suas preces foram atendidas, mas apenas em parte. 3 dias depois, Kryukov foi detido durante um almoço de negócios em um restaurante do centro. As algemas estalaram sob os olhares curiosos de outros clientes, e as fotos do momento estamparam os jornais ainda naquela noite. Porém, antes de ser levado, ele conseguiu passar uma mensagem. Um recado curto transmitido por mãos leais. Traidores não vivem muito. Naquela mesma noite, o bip de Lidija apitou. Um número desconhecido, uma frase gelada. Predação tem preço. 1 hora depois, 2 homens batiam à porta do apartamento de Kladia Mikhailovna, perguntando por Svetlova. Por sorte, ela já não estava lá. Oleg, prevendo a reação de Kryukov, a levará para a casa da irmã, nos arredores da cidade. É só até as acusações serem formalizadas, tranquilizou-a, enquanto Lidija olhava pela janela, os dedos trêmulos apertando a xícara de chá. Assim que ele for indiciado, seus capangas não ousarão mexer um dedo. E se o tribunal nos considerar testemunha-chave, teremos proteção policial. A semana seguinte se fundiram em um borrão de salões impessoais, perguntas repetidas, assinaturas em protocolos. O caso de Kryukov revelou-se muito maior do que imaginavam. Além da sonegação, havia suborno de funcionários públicos, extorsão, até suspeitas de envolvimento em falências fraudulentas de pequenas empresas. Você não faz ideia do monstro que ajudamos a parar, disse Oleg uma tarde, jogando um jornal sobre a mesa. A manchete estampava: rede de corrupção desmantelada, empresário é ligado a esquema de lavagem de dinheiro. Daqui a 1 ou 2 anos, esse cara seria um chefão de verdade. Intocável. Só em junho, quando a promotoria finalmente apresentou as acusações formais, 9 artigos do Código Penal, incluindo formação de quadrilha e evasão fiscal em larga escala, Lidija pôde voltar para casa. Não para o apartamento de Kladia Mikhailovna, mas para o antigo quarto na rua Zavodskaya, onde a mãe a recebeu com um abraço apertado e nenhum reproche. Você está tão magra, foi tudo que Valentina Petrovna disse, afagando-lhe os cabelos. Precisamos engordá-la de novo. O padrasto, desconfortável, ficou à distância, mexendo nas chaves do carro. Foi Artyom quem quebrou o gelo, atirando-se contra a irmã com um grito. Litka, você ficou para sempre? Olha, ganhei uma bicicleta nova. Vamos pedir? Naquela noite, Lidija dormiu pela primeira vez em meses sem pesadelos. O colchão afundava no mesmo lugar de sempre, e os posteriores de bandas dos anos 90 ainda decoravam as paredes, como cápsulas de um tempo em que o maior problema era escolher a música certa para o fone de ouvido. Pela manhã acordou com o cheiro de panquecas e o ruído do rádio na cozinha, sons tão comuns que de repente soaram como um milagre. O mais difícil foi explicar a Maxim por que arriscara tudo, em vez de simplesmente desaparecer da vida de Kryukov e recomeçar. Não podia só ir embora, disse, segurando o olhar dele. Seria como trair a mim mesma. Fechar os olhos e fingir que nada estava acontecendo. Você poderia ter morrido, ele retorquiu, a voz rouca. Essas pessoas não brincam em serviço. Eu sei. Lidija tocou a cicatriz quase imperceptível no pulso, lembrança de um incidente meses atrás. Mas às vezes é preciso arriscar para não perder o que realmente importa. Ele ficou calado por tanto tempo que ela pensou ter ido longe demais. Então, de repente, segurou sua mão. Você mudou. Cresceu. Isso é ruim? Não. Um sorriso tímido. É certo.
Desculpe por não ter acreditado em você antes. Por pensar que você tinha se deixado levar pelos dinheiro fácil. Você não estava totalmente errado, admitiu ela. Por um tempo eu me deixei levar, mas depois entendi que nenhum dinheiro vale o preço de perder quem você é. Maxine acariciou-lhe a face, como se temesse que ela fosse se desmanchar ao toque. Você não se perdeu, Lidija. Você se encontrou. O outono trouxe notícias que pareciam sinais de um novo começo. A avó recebeu alta do hospital com restrições de esforço, mas capaz de cuidar de si. Pavel ganhou status oficial de testemunha da acusação, o que lhe garantia a imunidade. E mais importante, Lidija foi contemplada com uma bolsa social para retomar os estudos no conservatório. Vá você, disse Nina Fyodorovna, apertando a mão da neta ao ver o documento de matrícula. A verdade sempre acha seu caminho. Basta não desistir. O conservatório a recebeu com reserva. Os rumores sobre seu envolvimento no caso Kryukov tinham se espalhado, e alguns professores a observavam com desconfiança. Mas sua voz aquecida, precisa, cheia de uma emoção que só quem esteve à beira do abismo conhece, silenciou os céticos. Ao final do semestre, ela já estava entre as melhores alunas do curso. A vida, aos poucos, se reorganizava. Pavel conseguiu emprego como contador em uma construtora fundada pelo pai de Maxine, trabalho honesto sem sombras. Oleg abriu um pequeno café na periferia, com mesas de madeira rústica e cardápio caseiro. Nada de luxo, só comida de verdade, dizia o letreiro na porta. Quanto a Kryukov foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado com confisco de bens. A sentença caiu como um veredicto definitivo sobre uma era que para Lidija já parecia distante. Primavera de 2000. Nos bastidores do Teatro Municipal, o zumbido dos instrumentos sendo afinados misturava-se ao murmúrio dos nervos. Lidija, vestida em um taier preto elegante, tentava conter as mãos trêmulas. A maquiadora ajustou-lhe o colarinho com um gesto materno. Você vai arrasar. É a melhor aluna da turma. O concerto de formatura do 3º ano era um evento não só para a escola, mas para a cidade inteira. Na plateia, críticos musicais, representantes da Filarmônica Regional e possíveis empregadores. Lidosha, a avó apoiada em sua bengala, mas com os olhos brilhantes, abraçou-a com força. Seu pai estaria tão orgulhoso hoje. Ao lado, a mãe, o padrasto e Artyom, este último, incomumente sério no terno emprestado. Um pouco mais atrás, Maxine segurava um buquê de rosas brancas. Em seu dedo, um anel de ouro simples fazia par com o que Lidija usava desde o noivado, 3 meses antes. 5 minutos para a entrada, avisou o assistente de palco. Lidija fechou os olhos, inspirando profundamente. 2 anos e meio haviam passado. O medo e a incerteza ficaram para trás. Restavam a música, a família, o amor, e agora a promessa de um contrato como solista na Filarmônica após a residência artística. Lidija? Uma voz suave a fez virar-se. Pavel Belkin estava parado à entrada dos bastidores, segurando a mão de uma menina pequena de cabelos claros. Ania, sua filha, havia crescido visivelmente desde o último encontro. E acima de tudo, parecia completamente saudável. Viemos desejar sorte, disse Pavel com um sorriso tímido. E para agradecer. Por quê? Lidija ajoelhou-se na frente da menina, fitando-a com carinho. Olá, Anieka. Por não terem tido medo, respondeu Belkin com a voz embargada. Graças a você, consegui pagar a operação e o tratamento de Ania. Os médicos disseram, recuperação total. O pai falou que você canta como um anjo, declarou a menina séria. Eu também quero aprender. Você vai aprender, com certeza, sorriu Lidija, tocando-lhe suavemente o rosto. Se dedicar muito, tudo será possível. O assistente bateu palmas. O concerto começa. Lidija subiu ao palco sob a luz intensa dos refletores. As luzes da plateia se apagaram, e apenas as primeiras fileiras ficaram visíveis com clareza. Lá estavam os seus, a mãe, o padrasto, o irmão, a avó. Lá estava Machin, seu noivo. Lá estavam as pessoas que a ajudaram a resistir e a não desistir. Os primeiros acordes do piano encheram o salão. Lidija fechou os olhos, concentrando-se na música. Era uma canção que ela mesma compusera sobre queda e renascimento, sobre perdão e novos começos, sobre a certeza de que não existe treva tão densa que não possa ser dissipada pela luz. Caí no vazio sem fim, mas alguém acendeu um farol para mim. Entendi, não estava tão sozinha, como acreditava na hora em que a escuridão me cercava. Sua voz, pura e potente, pairou sobre a plateia em silêncio. Não havia apenas dor em seus versos, mas também a alegria da superação, a felicidade de ter se reencontrado. Quando a última nota se extinguiu, um instante de quietude absoluta tomou conta do salão.
Depois, o aplauso explodiu. As pessoas se levantaram, não para saudar apenas uma cantora talentosa, mas uma mulher que havia enfrentado provações e preservado o essencial, sua alma. Lídia inclinou-se, sentindo as lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Olhava para a plateia, para os rostos queridos e compreendia. Ali estava a felicidade verdadeira. Não no dinheiro, não na fama, mas naquele olhar cheio de amor, naquela conexão entre pessoas que nenhum desafio poderia romper. Sua mãe sorria entre lágrimas. Machim formou com os lábios um "eu te amo" silencioso. A avó, ereta apesar da bengala, irradiava orgulho. E em algum lugar no fundo do salão, Pavel segurava a Nia nos braços, enquanto a menina aplaudia entusiasmada, batendo suas pequenas mãos. Voltei a mim através da dor e do medo. Canto de novo. Não, vivo meu sonho. A neve derrete em meus ombros, e a luz rompe a escuridão. Aqueles versos não eram apenas letras. Eram a história de sua vida, a queda e a ascensão, a perda e o reencontro consigo mesma. A história de uma jovem que depois de atravessar a tempestade, encontrou seu caminho e sua voz. Uma voz que agora pertencia somente a ela.